Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal Promessistas Goianazes, de dentro para fora. Estamos começando aqui mais um podcast com uma proposta diferente. Mas antes disso, roda a vinheta, Felipe. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast. Estou aqui com meu amigo, irmão, Hugo. Deus abençoe, Márcio, participando aqui dessa vez do podcast. Eu queria pedir já para você que está assistindo a gente para compartilhar, curtir, esse podcast, para que nós possamos seguir com a obra do Senhor, né? Se você puder também estar auxiliando, com a igreja, com esse propósito. Tem o QR Code, né, que você pode estar nos ajudando também a seguir com o compartilhamento aqui da nossa própria igreja para fora, né, para o mundo ver como que Deus age através da nossa igreja. É isso aí. No canto da sua tela também tem um QR Code, né? Se você quiser ofertar nessa causa, nessa missão aqui para nos ajudar com nossos equipamentos, com a nossa estrutura, fique à vontade. Se você não puder ofertar, fica tranquilo também. Aí embaixo tem um joinha, dá um like aí, compartilha esse conteúdo. Quando você curte o nosso conteúdo, o próprio YouTube ele recomenda esse conteúdo para outras pessoas. Amém? Antes de apresentar nosso convidado, que é um jovem muito especial, tenho um carinho muito especial por ele, e que é um líder dessa igreja também, um líder de ministério, né? Explicando da proposta de dentro para fora, hoje nós vamos apresentar mais um ministério da nossa igreja, né? Que tem muita importância aqui na nossa igreja. Eu digo que é um dos muitos fundamentais, que é a geração que vai assumir a igreja aqui futuramente, né? Então, é muito importante, né, Hugo? Isso. Esse ministério na igreja. Vamos apresentar nosso convidado? Vamos apresentar nosso convidado. Nosso convidado de hoje é o irmão Vitor. É isso aí. Fica à vontade, Vitor. A paz, galera. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, Márcio, Hugo, quem me convidou também, o Fefe. Agradeço vocês e vamos aí. Vamos nessa conversa aí, nesse bate-papo. Isso aí, o famoso MJ, né? Que é MJ Ministério Goianazes. de Jovens, MJ Goianazes. Vitinho, daqui a pouco a gente vai descer lá para conhecer um pouquinho a estrutura do MJ, mas antes, a gente queria saber um pouquinho da história do Vitor, né? O Vitor nasceu na promessa, não nasceu? Como que foi a história do Vitor? Eu sei que você tem um testemunho legal de compartilhar aí também, fica aí ligado que eu me arrepio toda vez que eu escuto a sua história, cara. Então, tem muitas pessoas que elas congregam comigo, né? E elas não têm noção do que Deus fez na minha vida, né? Na verdade, eu sou um milagre, eu respiro por um milagre, né? Mas antes de eu entrar, eu queria me apresentar. Eu sou o Victor, eu tenho 25 anos de idade, para quem me conhece, né? E eu sou casado, graças a Deus. Fala o nome da esposa aí. Yara, todo mundo conhece, acho. Sou casado há quase 6 anos, graças a Deus por isso. Eu tenho uma filhinha, Luna, ela tem quase 4 anos. E para mim é uma bênção, eu sou promessista desde berço praticamente. Eu vim para cá muito nenenzinho, então... não me recordo nem quando eu vim, na realidade. Tenho só alguns flashes de memória em outro lugar, mas eu me considero, e para mim é uma grande bênção. Eu carrego isso dentro do meu coração. Eu sou um promessista, né? E entrando no meu testemunho, que o Márcio abriu essa porta para me falar. Testemunho impactante, né, Vitinho? Impactante. Eu me impacto toda vez que eu escuto o Vitinho contando assim sobre o milagre mesmo, porque é muito forte, cara. E eu estou vivendo hoje com esse convite, eu não poderia deixar de aceitar, não só porque o intuito é apresentar a liderança, eu sei também, mas eu lembro que após o ocorrido comigo, veio uma palavra de Deus para minha vida, e essa palavra é que o meu testemunho iria salvar muitas pessoas. Glória a Deus. E eu entendo que o podcast ele é uma forma de alcançar outras pessoas. Eu sou um cara muito aberto a redes sociais por isso, porque eu acredito que as redes sociais ela tem a capacidade de alcançar vidas. Legal. E então eu acho que hoje eu estou vivendo uma promessa. Eu estar aqui é uma oportunidade de eu colher a palavra que foi plantada na minha vida. E há 11 anos atrás, eu tinha em torno de uns 14 anos e meio mais ou menos, eu fui acometido de 2 balas perdidas. Entrando já no assunto, depois eu vou detalhar. Eu fui acometido de 2 balas perdidas, e uma delas foi na minha mão, não sei se conseguem ver, mas atravessou a minha mão. Atravessou a mão. Eu vou fazer algumas perguntas, porque assim, eu já ouvi a história, mas nunca sentei com o Vitinho pra ouvir a história, assim, toda, né? Então algumas coisas eu vou querer saber dos detalhes. Pode perguntar, que às vezes eu acabo me esquecendo. É muito detalhes, mas
naquela época a gente não tinha celular, né? Tinha, mas era celulares não tinha uma tecnologia bem avançada, então a gente eu não tenho fotos, eu não tenho exames, eu não tenho nada, eu acabei perdendo esse conteúdo, mas entrando agora para contar, na época eu não estava vivendo um momento muito bom, espiritualmente falando, por mais que eu era novo, né? Não era um momento muito fácil, era uma adolescência, e você passa, né, por aquele momento difícil. Eu não vou falar um momento de rebeldia, porque não era o meu caso. Mas era um momento muito difícil, onde você começa a se encontrar, para qual lado você dúvidas, vai. né? E aí, naquela época não estava muito fácil. Eu lembro que a gente estava aqui ainda onde é o Templo de Guanás, a gente apelidava como Novo Espaço, né? Uhum. Era só o terreno. E aí tinha a gente fazia alguns eventos aqui de comunhão, para os irmãos comungar um com os outros. E aí, eu lembro que nesse dia a gente estava reunido aqui todo mundo, e aí do nada alguma coisa tocou no meu coração de eu sair daqui. Eu não conseguia ficar no mesmo ambiente, e aí eu saí. Na verdade, eu considero tudo o que aconteceu comigo que era para acontecer. Na verdade, Deus, ele permitiu, né, para que hoje eu estivesse aqui vivendo o que eu estou vivendo, e eu sei que tem muitas coisas a mais para me viver no reino de Deus. E eu lembro que eu saí da igreja, minha mãe na época, né, mãe parece que sente, né, quando alguma coisa vai acontecer com o filho. Hoje eu sou pai, acho que eu sei um pouco disso, mas na época eu não acreditava. Eu acho que a mãe deve ter algum dispositivo que Deus colocou, cara, quando eu fiquei, não é possível. Porque minha mãe ficou o tempo inteiro, filho, não vai. Mas naquela época as coisas eram um pouco diferentes, então os filhos, às vezes, um pouco mais novos, eles tinham algumas liberdades que hoje minha filha, por exemplo, não tem. Por causa do perigo, antes não tinha tudo isso, né? Uhum. E aí eu saí daqui, e na época uma jovem Bianca, né, ela me acompanhou, que hoje até é minha prima, e ela acompanhou, ela foi comigo, a gente viveu algumas experiências assim junto, né? E a gente saiu daqui e fomos para IAP de Vila Holanda, que até então a minha futura namorada, que já era minha namorada, né? Ela congregava lá ainda, e a gente foi lá, que estava tendo um culto de jovens lá na época. E eu fui lá, entrei dentro da igreja, também não consegui ficar. Então eu falei, não consigo ficar, alguma coisa tá sabe, me afligindo, não é para me ficar aqui, eu vou sair. E eu saí da igreja, e eu lembro que já era em torno de umas 8h30 da noite. E aí eu falei, tem que levar bem aqui em casa. Falei, vou chamar meu primo Anderson para ir comigo, né, para me acompanhar, porque a gente vai andando e tal. E aí a gente chamei meu primo, e a gente caminhamos até perto da casa dela. Eu tô detalhando, nem sei se eu... Não, fica tranquilo, cara. E aí chegando perto da casa dela, começou a chover um pouco, a gente parou no local para se esconder um pouco da chuva, né, para não ficar molhado. E aí a gente começou a ouvir uns estralos na rua de baixo e tal, e a gente acreditou até que era bomba, né? Por mais que não era uma época festiva, era abril, mas a gente começou a achar que era bomba. E aí com isso a gente continuou sentado, tranquilo, tá tranquilo, é bomba. E aí foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, é até difícil a gente detalhar assim como foi certinho, o que a gente viu, mas eu me recordo que por minutos, né, a gente viu alguns homens na parte de baixo da rua, e eles estavam correndo na nossa direção e tal. E aí foi quando eles pegaram um veículo, e a gente estava numa esquina. Então eles subiram com o veículo arrancando e entraram nessa esquina. E aí foi quando aconteceu tudo, né? A gente viu um clarão, né? Eu e as pessoas que estavam comigo, a gente viu um clarão, e aí ficou aquele apito no ouvido, onde a gente até então identificamos como bomba mesmo. Porque fogos de artifícios, né? No final do ano aconteceu várias vezes. Você tá perto, taca, dá aquele clarão, o ouvido fica pitando. A gente, é bomba. E a gente correu, né? Porque a gente falou, a gente não sabe onde a gente não tá num lugar confortável, né? Perto da nossa casa, a gente não conhece as pessoas, então não é o lugar certo pra gente estar, então vamos correr. E a gente correu, e aí eu lembro que a gente subiu essa rua, né? E aí eu percebi que a Bianca e o Anderson, eles estavam um pouco à frente da minha pessoa, né? Nessa corrida. E eu achei estranho, porque eu falei, era pra mim estar pelo menos igualado. Aí foi quando eu comecei a passar mal, né? Aí eu comecei a querer desmaiar, e aí eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Aí foi a hora que eu senti minha mão queimando bastante, eu olhei pra minha mão. E nessa hora minha mão tava muito inchada, ela tava sangrando, jorrando sangue. Nossa. Porque a bala, ela pegou uma veia, por mais que não seja uma artéria, ela é uma veia de grande calibre. Então ela jorrava muito sangue. A minha mão... E talvez a dor nem foi tão grande por causa da adrenalina, né? A adrenalina parece que você não sente dessa forma, né? A dor veio depois. Na hora ali eu só quis desmaiar, né? Porque até então eu não sabia onde eu tinha tomado o segundo tiro. Então na hora que eu quis desmaiar, eu comecei a perceber que eu fiquei fraco. E eu fui descobrir depois já que conforme os 2 tiros que eu tomei foi do lado esquerdo do meu corpo,
queimou os tecidos, né? Então eu comecei a travar, né? O movimento foi perdendo do lado esquerdo do corpo. E foi a hora que eu consegui gritar pro meu primo Anderson. Falei, Anderson, vem aqui e tal. Me ajuda, eu tomei um tiro. Foi a hora que eu identifiquei que eu tinha sido um tiro. E aí ele veio e me arrastou praticamente. A gente continuou subindo a rua, a gente entrou numa casa de um cara, tinha um casal conversando no portão. E a gente entrou na casa deles, a gente nem pediu autorização, a gente entrou porque esses rapazes que entraram no carro, os outros que estavam atrás dele, eles vieram atrás de nós porque era uma rua escura, então eles não conseguiram identificar quem era quem. Então eles simplesmente estavam atirando em todo mundo. E na verdade era para acontecer comigo, né? Deus tinha um propósito ali, porque até hoje a gente brinca e não entende o porquê nenhuma bala pegou no Anderson, ainda bem, porque a gente estava muito juntos, sentados todos juntos, 3, um do lado do outro, e a bala veio as 2 em mim, então era um propósito de Deus na minha vida. E aí a gente entrou nessa casa e aí a gente chamou o rapaz, o pai da moça que estava no portão, com a graça de Deus, eu não me recordo muito bem se ele era bombeiro, mas ele tinha alguma experiência com isso. E aí ele fez alguns primeiros socorros, e ele fachou meu irmão, estancou o sangue na hora ali, porque eu tava perdendo muito sangue, eu tava ficando muito fraco. E aí foi a hora que ele por curiosidade, ele viu que eu tava com o pescoço travado, né, pro lado esquerdo. E aí foi a hora que ele deu uma levantada no meu queixo, ele viu que eu tava com uma bola aqui no pescoço. Então o segundo tiro pegou no seu pescoço. Tenta ver, não sei se vai dar pra mostrar a marca ou... Não sei se conseguem ver, porque ela tá cada dia mais clarinha. Mas... Foi uma bala de raspão, Vitor, pela marca? Não, ela entrou mesmo aqui na... Ela entrou. E aí foi a partir daí que eu percebi o porquê eu tinha praticamente desmaiado, né? Eu tava perdendo muito sangue. E foi a hora que ele falou, você tomou um tiro no pescoço. E aí essa hora foi a hora que eu literalmente eu tive um encontro com Deus, porque até me emocionou um pouco. Eu tive um encontro com Deus porque eu percebi que Deus tinha um propósito ali comigo, sabe? Porque... ali eu percebi que a direção e o caminho que eu estava seguindo não era o que Deus queria para minha vida, entende? Então ali Deus ele simplesmente se revelou a mim. Também, meu. Desculpa. Porque ainda me marca bastante, entendeu? Porque foi um encontro que eu tive com Deus, em particular ali naquela hora. E Deus ele se revelou a mim de uma forma muito extraordinária, porque Deus mostrou para mim ali que todas as promessas que eu tinha desde menino recebido, Deus iria cumprir na minha vida, ministerialmente falando. E então ali naquele momento eu falei, eu vou morrer, né? Porque a da mão ainda você ficou mais, que a do pescoço tranquilo. Ela dá um desespero maior, né? Você não consegue ver o que aconteceu. E é praticamente, tipo assim, qualquer pessoa até leiga no assunto referente à saúde, ela sabe que um tiro no pescoço, na cabeça você assinou, entendeu? Fatal, né? Você assinou seu óbito ali. Então eu falei, eu vou morrer. Então na hora, a única coisa que eu clamei foi, Deus me ajuda. Eu ficava repetindo isso, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E eu lembro que meu primo, na hora, ele conseguiu ligar, minha mãe ainda estava aqui, e tipo, meu primo não queria falar com a minha mãe, porque minha mãe é muito nervosa e tal, ele queria falar com meu pai. Meu pai tinha saído para visitar um irmão no meio do culto, eu não lembro quem era a pessoa, e ele acabou falando para minha mãe, né, tia, o Vitor foi baleado e tal, a gente tá nessa rua. E aí meu irmão conseguiu me socorrer, levou para o hospital, e aí foi o pior momento, porque o tiro, quando você toma o tiro, você não, na hora você não sente dor, mas passar um tempo, quando o seu sangue começa a esfriar, é como se fizesse um choque térmico, tá queimando por dentro e você tá querendo esfriar, então queima muito, dói muito. E aí foi a hora que eu fui socorrido para o hospital. Só que aí quando eu fui socorrido para o hospital eu consegui ver a mão de Deus em todos os detalhes, porque eu me recordo que quando eu cheguei no hospital, o hospital inteiro desceu para me ver. Eu lembro que foi todas as enfermeiras, todos os médicos, diretor do hospital, todos eles foram me ver porque eles não acreditavam que eu estava conversando. Era impossível eu estar falando. Perante a medicina, perante o que os médicos estudam, era impossível eu estar falando, conversando. Eu conversei com um policial, eu conversei com o doutor antes de eles me doparem por causa da dor. Eu fiz todos os exames lúcidos, entendeu? E aí... foi se passando o tempo, né, dentro do hospital, fui conhecendo muitas pessoas, as pessoas viam, teve pessoas ali naquele momento que na época eu não consegui evangelizar porque eu estava muito mal dopado, mas eu lembro que eu via meu pai falando para as pessoas quem era Jesus. Meu pai apresentava Jesus para as pessoas de alguma forma, porque as pessoas desciam e não acreditavam, então meu pai aproveitava aquela oportunidade. O que está acontecendo, né? E seu pai falava, é Jesus. É Jesus, porque, e até então, quando eu cheguei no hospital, a gente chegou com essa informação que era um tiro de raspão, né? Que era o tiro de raspão.
E aí eu me recordo que eu estava sentado numa maca, o médico estava me avaliando, ele estava avaliando a minha mão, e meu pai estava dentro da sala comigo. E aí meu pai pegou e meu pai começou a rodear meu corpo do nada, assim, né? Sem motivo algum. E aí meu pai viu um calombo aqui nas minhas costas, né? Aí meu pai falou, doutor... Nas costas? Nas costas. Aí meu pai falou, doutor, e esse calombo aqui nas costas dele, o que é? Ele nunca teve isso. Aí o doutor apertou. Quando o doutor apertou, eu senti dor automaticamente. Aí o doutor falou, o tiro não é de raspão, né? O tiro entrou. Então o tiro entrou aqui e parou nas costas. Parou nas costas. Parou com nas a bala costas. alojada que fala, né? Isso. E aí foi a hora que ele falou, vamos fazer aí eu não vou me recordar o nome do exame, não sei se foi a ressonância, eu acredito que foi a ressonância. E aí ele falou, vamos fazer porque a gente tem que ver o que aconteceu no corpo dele, porque pode ter pegado algum músculo, algum nervo que vem influenciar no andar dele, no falar dele. E aí eu lembro que eu fiz o exame e quando saiu o resultado do exame, aí que a gente conseguiu ver o milagre. Aí foi ali que a gente viu o milagre mesmo, porque foi na hora que o doutor entrou no quarto e falou assim, ele falou pro meu pai, ele falou, a bala ela passou 1 centímetro da artéria do seu filho e 2 da vértebra. É quase impossível ele estar vivo e é muito mais impossível ele estar andando, porque a bala ela queima, tudo que ela encosta ela queima. Se ela encosta na artéria, ele morre na hora. 1 centímetro, cara, é um dedo? Menos de um dedo, né? Dependendo do dedo. Menos. Ele falou que se ela encostasse na artéria eu morreria na hora, e se ela encostasse na vértebra eu ficaria aleijado. Ele falou, ele tá andando, ele tá falando, seu filho é um milagre. Seu filho é um milagre. E aí a gente conseguiu ver a mão de Deus em todos os detalhes. E eu lembro que esse médico ele não queria tirar a bala das minhas costas porque ele tinha medo de eu acabar ficando aleijado por algum erro, né? Médico, né? Ele não sabia como estava lá dentro, então ele falou, não vou mexer. E aí eu lembro que meu pai, ele falou assim, vamos transferir o Vitor pro convênio dele e tal, então que lá eles vão querer mexer. E aí eu lembro que antes de eu sair do hospital para transferência, né? Eu me recordo que tinha muitas pessoas na porta do hospital, e aí eu vejo a importância da igreja, né? A igreja estava em peso lá, e eu lembro que teve uma enfermeira que chegou em mim e falou assim, na época estava muito em alta esse negócio de MC, né? E ela falou assim, você é algum MC? Você é famoso em Guanazes? E eu falei, por quê? Ela falou assim, lá fora tem mais de 100 pessoas. Caramba. Mais de 100 pessoas lá querendo ver o Vitor. A importância da igreja, né, cara? Querendo ver o Vitor. E eu lembro que eu falei assim, eu não sou MC, eu sou filho de Deus. Porque na hora eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. Eu falei, eu sou filho de Deus. Na época, na hora eu só conseguia ter fé. De saber que era Deus que tinha permitido, entendeu? Por todas as circunstâncias, entendeu? Não poderia ser o homem, poderia ser Deus permitindo a ação. E aí eu lembro que eu falei isso pra ela, eu entrei na ambulância com meu irmão. E aí meu irmão, ele falou, eu quero acompanhar o Vitor e tal. E meu pai permitiu que ele me acompanhasse, né? E aí eu lembro que meu irmão, ele veio e me falou uma palavra, ele falou assim, Vitor, teve uma irmã da nossa igreja, ela estava vindo pro hospital para te encontrar. Para vir aqui como todos vieram, e ela pegou o ônibus, e nessa que ela pegou o ônibus entrou uma irmã que ela falou que nunca viu na vida dela, e provavelmente essa irmã nunca te conhece, nunca te conheceu, e essa irmã entrou no ônibus e procurou ela no meio do ônibus e falou assim, você está indo visitar um menino chamado Vitor? Aí ela falou assim, estou. Ele falou assim, ele tomou um tiro, não tomou? Tomou, fala pra ele que Deus está com ele, isso daí é só um processo que ele vai ver para ele amadurecer, para ele conseguir viver o que ele tem pro reino. E eu lembro que meu irmão falou isso pra mim, só aumentou a minha fé em Deus. Porque... Eu quero mandar um abraço pro seu irmão, Nico. A gente te ama, viu, Nico? Meu irmão, ele participou muito desse momento comigo, porque na hora ali eu fiquei muito abalado, né? Por mais que eu tinha uma fé, ele me deu a força ali necessária, né? E eu lembro que ele ainda compartilhou essa palavra comigo. Ele poderia ter segurado essa palavra ali, mas ela veio como uma palavra de conforto. Ali só confirmou. Uma pessoa que eu não conhecia, que não conhecia essa terceira pessoa que estava indo para lá também. Ela deixou uma palavra de conforto, sabe, para a pessoa me passar, me informar que Deus estava comigo. E aí foi quando eu fui transferido para o hospital, chegou lá, eu passei por processos de cirurgia, né, na mão e no pescoço. E aí, tô vivo. Eu lembro que eu fiquei 3 dias internado, com a certeza de que eu sou um milagre, tenho isso comigo até hoje. Tenho cicatrizes, não quero esconder essas cicatrizes, já pensei porque... Infelizmente sofri muito, né? Porque até hoje, né? Brincam muito comigo, uma marca no pescoço. As pessoas elas elas têm um preconceito com marcas no pescoço. Mas eu nunca quis tampar e nunca vou tampar, porque eu creio que cicatriz ela vem para mostrar o processo que você enfrentou. Sim. E mostrar onde você está hoje, né? O que você passou na sua vida. É um livro, né? É um livro de nós somos. Eu pedi para você mostrar sem nem saber disso aí que você falar, né? Porque eu também penso igual você, Vitor. Eu acho que as marcas que Deus deixa na nossa vida é para a gente sempre lembrar da onde a gente veio, o processo que a gente passou, pra gente se tornar o que a gente se tornou hoje. Né?
Todos nós temos cicatrizes, né? Sim. E Vitor, você falou a respeito que Deus já tinha falado também a respeito das promessas ministeriais para você. Uma das perguntas é como que foi o caminho para você se tornar líder hoje dos jovens, né, do Ministério de Jovens, né? Quando que Deus já tinha falado isso para você antes ou de alguma forma? Na realidade, eu sou um colecionador de promessas, né? Deus, Deus sempre falou muito íntimo comigo, diversas pessoas. Pessoas aqui já foram usadas para falar comigo através da vida, através da vontade de Deus. E pessoas aqui também já compartilharam muita coisa comigo, todos vocês, eu acredito. Momentos espirituais, onde a gente tivemos experiências com Deus. E eu lembro que eu participo de chapas de liderança desde os meus 17 anos. Então, eu sabia desde o início que um dia ia chegar a minha hora, né, de liderar ali. Mas foi algo que foi um processo, né, onde eu caminhei, que não tivemos momentos que não foram confortáveis, como temos hoje também, não mudou nada. Você liderar é você assumir uma responsabilidade de estar à frente de pessoas. Você vai ser o intermediador ali, você vai ser um profeta para os seus jovens, você vai ser um pastor para os seus jovens, você vai ser um apóstolo, um sacerdote para os seus jovens, porque você vai ser um intermediador entre Deus e os homens. E então eu sempre soube da responsabilidade de liderar, eu sempre soube que Deus tinha me chamado para isso, de alguma forma, e sei que vou dar continuidade em outros ministérios, de outras formas, com ofícios ou não sei ainda, mas eu sei que Deus ainda tem muita coisa para fazer através de liderança na minha vida. Então, quando eu tinha 17 anos, eu recebi um convite de participar de chapa, e daí eu dei continuidade, né? Eu liderei com algumas pessoas, também participei de chapa com projetos com outras pessoas, acho que foram em torno de uns 6 líderes aí que eu acompanhei. Então, fui acumulando um pouco de experiências, entendeu? Fui crescendo, fui amadurecendo, entendeu? Deus me quebrou um pouco, entendeu? Tem uma frase até do Sponge, né, que ele fala que quando Deus ele quer levantar um homem, ele quebra. Então Deus me quebrou em muitos momentos através da liderança, porque às vezes a gente até começa a olhar como um fardo, né? E isso que não pode, é isso que eu não levo, mas às vezes acontece. Você como homem na sua carnalidade, na sua fraqueza, você olha assim e fala, meu, tá pesado. É normal, a gente é carne, né, cara? Tá pesado. Mas hoje eu já consigo olhar com uma ótica diferente, entendeu? Eu percebo que hoje eu tô colhendo muitos frutos do que Deus vinha falando para mim, por mais que não seja fácil, entendeu? Mas hoje eu tenho jovens que eu percebo que eles estão muito engatilhados na presença de Deus, eles estão muito enraizados mesmo na presença de Deus. Envolvidos, né? Envolvidos. Com a obra. Mas isso daí foi porque a gente plantou, e a gente planta ainda, né? A gente tem muitos projetos que a gente vem semeando, porque eu até costumo brincar assim, com alguns deles, eu falo assim, o que o jovem precisa de Bíblia, entendeu? O que o jovem precisa é de experiências com o Pai. Às vezes a gente foca em alguns tipos de eventos, mas não por não deixar de fazer, entendeu? Porque a gente sabe que os nossos jovens também, os jovens em geral, até eu mesmo, a gente é um pouco atrativo, a gente gosta daquilo que nos atrai, né? E colocando em uma geração total, a gente vive uma geração meio que descartável, né? Os jovens em si, de todas as igrejas ou até do mundo mesmo, eles descartam o que para eles não está legal mais, o que já está cansativo. Então você sabe que você sempre tem que estar inovando de alguma forma. Que hoje enjoa muito rápido de tudo, né? Eu quero novidade hoje, amanhã já é ultrapassado. Lançou um iPhone novo, todo mundo quer, entendeu? Aí pega o velho e descarta, como se fosse algo tipo que não tem valor, e tem, entendeu? Mas isso para mim não é um problema, porque a gente sabe que você consegue acompanhar isso. Você vai acompanhar eles, entendeu? E a gente percebe que, por mais que a geração seja assim, dá para você se infiltrar dentro disso, entendeu? Criar algumas coisas que venham atrair eles, mas que não seja o foco, entendeu? Que não seja o foco. Os jovens em si, eles precisam de Bíblia, eles precisam ter experiências com Deus, e é o que eu foco, entendeu? Em transmitir isso para eles, porque é o que eu até brinco, eu até falo, e o Hugo pode até, né, confirmar isso. A gente hoje constrói algo em secreto, a gente constrói altares em secreto para que a gente venha colher os frutos, porque hoje a vontade do meu coração não é ser visto pelos homens, é ser visto por Deus, saber que eu vou entregar um dia a liderança e eu vou saber tudo que Deus me pediu desde o início. Vitor, eu quero isso, a gente fez, entendeu? Eu cumpri a vontade de Deus para que os nossos jovens daqui 3, 4, 5 anos, até na época da minha filha, quando ela for jovem, ela venha colher o que foi plantado. Legal. Através dos projetos do MJ Guanás.
Talvez um dos adolescentes hoje, né, dos jovens, mais jovens, liderar sua filha daqui a alguns anos, como foi liderado pelo seu pai. Eles vão ser líderes, eu tenho certeza, porque o maior propósito que eu tenho, que eu quero deixar é um discipulado, entendeu? De saber que eu não liderei para alcançar seguidores, mas eu liderei para fazer liderança. Fazer discípulos, né? Fazer que líderes. É o ponto, sabe? A minha vontade é essa, que eles porque fizeram isso comigo, né? Me deram uma oportunidade de liderar e me acompanharam de perto, entendeu? E eu lembro quando eu estava errado, vinham com palavras às vezes não confortável, entendeu? De falar assim, ó, não é esse o caminho, entendeu? Você tem que vir por aqui. Isso. Ó, você tem que dedicar mais à leitura da palavra, entendeu? Você tem que buscar mais por experiências com Deus, porque isso é a base, entendeu? Se você não tiver a base, você não vai estar alicerçado, entendeu? Vai bater um vento de doutrina, como a gente fala às vezes, e vai levar você para qualquer lugar e tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Entendeu? Então é isso que hoje eu vejo nos jovens de Guanás, entendeu? Eu vejo eles como uma base para a igreja, uma certa importância para a igreja, entendeu? Eu vejo eles, às vezes até como, ontem eu até falei isso com o pessoal, a gente estava no encontro, eu falei assim, eu desejo que os nossos jovens tenham a postura de Esdras, de Neemias, entendeu? Que não importa a situação do local a qual eles estão inseridos, se for um local de destruição, eles se posicionem para levantar aquele local, aquelas pessoas, entendeu? Que haja um avivamento comunitário, entendeu? Através de altares construídos, de uma semente plantada nos nossos corações para quem tiver viver o que Deus tem preparado para nós, entendeu? Legal, Vitinho. Muito bom, viu, ouvir aí a sua história, né, Hugo? Eu já ouvi tanto, mas eu me emocionei, cara, hoje pra caramba. De novo. Cara, porque você vê a mão do Senhor, assim, como que Ele é poderoso, né? Você vê várias pessoas nos hospitais, não acredito que esse moleque ainda tá vivo, né? Como que pode ele tá falando, né? E as pessoas curiosas pra saber. E seu pai, né? Seu pai é um oportunista nato, né? Onde ele passa, Pastor Evaldo, um forte abraço aí também, ele vai falando de Jesus. Isso é legal. Meu pai, ele é um exemplo para mim, né? Como pastor e como homem, porque hoje eu tento aproveitar essas oportunidades de falar de Jesus, como ele aproveitou em meio ao caos, ele estava ali falando, ó, Jesus que está trabalhando na vida do meu filho, e hoje ele tem esse consentimento de que era a mão de Deus, que era um propósito, que o que eu estou vivendo hoje e que eu vou viver amanhã e o que eu vivi no passado era tudo a mão de Deus. Aí antes da gente descer lá pra gente mostrar um pouquinho a estrutura lá do MJ, a sala lá, tem uma sala de estudo bem legal lá com um viés diferente, né, mais moderno, bem bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios aí, falasse um pouquinho dos projetos que vocês estão fazendo lá hoje, para o pessoal de casa conhecer, da equipe. A gente o ano passado, a gente trabalhou com um tema, eu vou tentar contar um pouco do contexto, né? A gente trabalhou com um tema que Deus colocou no nosso coração de resgate. Então foi um período que a gente apanhou muito, porque a gente teve que se entregar de uma forma muito, muito forte para aquilo, porque os nossos jovens precisavam disso, de ser resgatados, até os que estavam dentro, né? Porque às vezes a gente acaba se acomodando e a gente não percebe que a gente está vivendo uma vida de conforto, sabe? E então eles precisavam de um resgate. Então foi um período onde a gente se entregou muito em jejum e oração, e o propósito do ano passado era atrair os nossos jovens, literalmente, para que eles abraçassem a liderança, entendeu? De uma forma de não só apoio, eu apoio, não, eu quero viver, entendeu? Eu quero viver com vocês, o que vocês estão vivendo. Legal. E foi as promessas que a gente colheu antes de eu assumir, meses antes. Deus falou muito forte com a gente em momentos de orações no monte, de como a gente teria que caminhar, como a gente teria que fazer para puxar eles para perto da gente, entendeu? Para que eles acolhessem o projeto, quisessem viver as experiências conosco. E aí a gente trabalhou com muitos eventos, muita conferência, e eu lembro que quando virou o ano, tava tudo perfeito, né? Tava tudo perfeito, assim, a gente falou, foi um ano muito produtivo, tudo que Deus colocou no nosso coração a gente fez, e agora? E aí eu lembro que o pastor deu um tempo de descanso para nós, porque foi um período muito cansativo, um ano muito puxado. Então eu falei, pastor, eu vou me ausentar um pouco, eu vou descansar um pouco, porque a gente trabalhou muito. E nesse período eu ficava, e agora? Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser o próximo passo? Como vai ser o próximo passo? E eu pedi para Deus falar comigo. E aí eu lembro que, né, no período de janeiro desse ano, eu estava finalizando a leitura anual da Bíblia e estava finalizando em Atos, praticamente.
E eu, meditando naquela palavra, meu Deus, o que tem aqui que eu possa tirar para a minha vida e para os jovens de Manás? Eu lembro que Deus ministrava muito na minha vida através dos apóstolos, muito, muito, muito nas ações dele, na postura deles. Eu falava, meu Deus, o que a gente tem através disso? O que a gente pode tirar daqui? E aí eu lembro que teve um culto onde o Ministério Aba estava louvando, e aí a Júlia estava ministrando. Eu gosto de compartilhar o nome dela porque Deus falou com ela antes, eu fui descobrir isso depois de meses. E Deus colocou no coração da Júlia também que seria uma geração de Atos, mas ela não tinha falado para mim isso. E ela estava ministrando, e eu lembro que Deus falava no meu ouvido, Atos, 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 ficava no meu ouvido, eu via muito, muito bem a voz de Deus no meu ouvido. Isso, eu lembro que eu fiquei o culto inteiro, simplesmente com o olho fechado. Ficou ecoando aquilo na cabeça. Atos, Atos, Atos. Meu Deus, o que tem Atos que eu tenho que tirar? E eu falei, deve ser porque Deus está ministrando através da minha vida, através do livro de Atos. E eu achava, não, deve ser por causa disso. E aí eu lembro que teve uma hora que Deus falou assim, no meu coração, quem eles vão ser depois que você sair? Quem eles vão se tornar? Porque após Jesus subir para o céu, na sua ascensão, eles se tornaram apóstolos. Por mais que a gente não segue o ofício, mas com uma ótica profética, quem eles vão ser após você sair? O que você está plantando neles? Qual vai ser o futuro deles? Por isso que hoje eu foco muito nessa pauta de discipulado, né? Discipulado, de você plantar uma sementinha ali no coração do jovem, entendeu? Não é simplesmente evento. Por mais que isso seja atrativo, entendeu? Não é a base, entendeu? Você vai ver em alguns lugares, às vezes tem muito evento e você vê os jovens... A agenda da igreja é abarrotada de eventos, né? E você vê e tá todo mundo assim, cambaleando pra lá e pra cá, entendeu? E eu falei assim, não é só sobre isso, né? Aí eu lembro que Deus começou a colocar no meu coração quem eles vão se tornar, quem eles vão ser. E aí eu lembro que tava minha esposa do meu lado e o Natan tava do meu lado. E aí eu olhei pro Natan na hora, acho que minha esposa, a Yara não ia entender. Eu tô falando esposa, parece que tô falando pra pessoa que não conhece ela. Acho que a Yara não ia entender o que Deus estava tratando no meu coração, então na hora eu olhei pro Natan. Até porque é um menino que eu discipulo, né? E eu olhei assim e falei, Natan, é geração de Atos. Aí o Natan não entendeu nada, falou, do que você tá falando? Eu falei assim, eu até me emociono de novo, porque é forte. Eu falei assim, Natan, é geração de Atos. Eles vão viver a geração de Atos novamente. E aí o Natan falou, tá bom. Eu falei assim, os projetos vão ser voltados a isso, do ano. O Natan, tá bom. O Natan não entendeu nada, o Natan, tá bom. Você tá falando, né? Você é o líder, eu vou te seguir. É isso. Mas, tipo, a minha liderança, antes de entrar no Dynamis, a minha liderança ela é uma liderança que eles são muito apoiadores, né? A minha equipe, né? A equipe que trabalha comigo. Não a minha equipe, a equipe que trabalha comigo. Eles são muito apoiadores e eu dependo muito da opinião deles para construir algo. Então a gente elabora muitas coisas junto e às vezes Deus revela para um e essa pessoa coloca na mesa e a gente trabalha em cima daquilo que Deus falou. Não importa se veio da minha vida ou se veio através da vida de alguém. Então eu compartilho muito com eles o que Deus trata no meu coração e eles compartilham muito o que Deus trata no coração deles. E aí, na hora ali eu falei assim, o Natan já começou a criar os projetos. Porque como ele é o responsável pelo marketing, né, ele já começou a criar os projetos. Falou assim, vou criar os projetos. Então eu falei, não, pode criar os projetos, porque vai ser em cima da geração de Atos. E aí eu lembro que eu estava lendo um livro da nossa IAP, Capacitação para Testemunhar, Batismo no Espírito Santo, Capacitação para Testemunhar. E eu lembro que lá Deus estava tratando sobre isso, sobre Atos. Parece que tudo estava se ligando, sabe? Deus estava querendo me mostrar qual era o caminho a ser seguido. E aí teve uma hora que eu li uma frase e nessa frase tinha a palavra Dynamis. E nessa hora eu estava compartilhando a leitura com a Yara, porque o livro era bom, entendeu? Então eu estava compartilhando com a Yara, ó aqui, tá escrito aqui e tal. Tava falando muito forte no meu coração e a Yara até encontrou essa palavra Dynamis. Aí na hora que a Yara falou assim, Dynamis. Aí eu falei assim, Dynamis. Porque era tudo que nós precisávamos viver, que significa poder, força e virtude. Era tudo que os jovens precisavam viver. Entendeu? Era além do que eu poderia imaginar simplesmente com a palavra Dynamis, mas não, o significado dela. Sim. Entendeu? Introduzir algo neles. Era uma palavra profética, sabe, sobre eles. Era o que eles buscavam. E eu falei assim, Dynamis, então o nosso trabalho inteiro, praticamente do ano, foi voltado no Dynamis, né? A gente, desse ano particularmente, a gente trabalha com os estudos, né? Onde a gente faz estudos... Todo sábado de manhã, né? Todo sábado de manhã, a gente dá início às 9 horas.
E a gente até foi, por algum tempo, mal interpretado, porque o nosso intuito do estudo era fazer com que os nossos jovens se aprofundassem mesmo na palavra, entendeu? Não ficar simplesmente com, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado, entendeu? Porque eu acho que isso vai muito de religião, não vai de um cristianismo. Porque eu acho que Jesus ele já vai sanar um discernimento que ele seja capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Não ficar vivendo de uma dependência de um pastor, por exemplo, para falar para ele, isso é pecado, não faça. Não, viva você e saiba que isso não é para você, entende? Então, a gente introduziu estudos muito aprofundados, entendeu? Trabalhamos com a teologia mesmo, sabe? Lógico, seguindo tudo da nossa igreja, né? Para que os nossos jovens cresçam dentro de uma raiz, né? E a gente até foi um pouco mal interpretado por isso na época, no começo, porque as pessoas não entendiam. Elas queriam que a gente seguisse uma linhagem. Mas não, Deus estava mandando a gente seguir por aqui, a gente vai seguir por aqui. E foi onde a gente se manteve até agora. E fala até o nome da sala de vocês, é Startflix, né? Não, verdade. No primeiro ano a gente trabalhou com o tema Startflix, porque é muita coisa na cabeça, eu acabo esquecendo. Eu lembro que era até o logo do Netflix, né? Que é bem contemporâneo, achei bem legal. Parabéns aí pela ideia. Uma abordagem que a gente teve na época lá, eu lembro que foi na primeira reunião nossa do ano passado, no primeiro ano de liderança, a gente falou, o que a gente vai fazer para puxar os jovens para a sala de aula? Porque... Márcio já liderou, a gente sabe que 9 horas da manhã é uma falta, né? É uma falta que nós tínhamos. Então a gente falou, a gente tem que atrair eles de alguma forma, vamos mudar o ambiente, é o que eu falo, a atração é muito importante. Vamos mudar o ambiente, colocar um ambiente mais jovem. É uma pescaria, né? Você tem que jogar uma isca boa. Verdade. E aí a gente falou, vamos mudar, mas aí qual vai ser o nome? Aí a gente ficou batendo, isso no ano passado, né? E aí a gente encontrou o nome Start, porque... Na época, como a gente estava trabalhando com o nome Resgate, a gente falou, os nossos jovens precisam viver um start na vida deles. Viver um estralar de dedos, entendeu? Chegou a hora de a gente viver. Então era start. E aí a gente jogou pro Flix, por quê? Pela flexibilidade. Os temas a qual a gente iria abordar naquele ano ali. Então aí ficou Start Flix, né? E aí a gente trabalhou o ano inteiro em cima desse tema. E quando a gente trocou, poucos entenderam. Poucos entenderam, entendeu? Que a gente... o porquê a gente fez essa troca, mas era porque era necessário, porque eu entendo que um ano a gente viveu uma experiência, outro ano Deus queria tratar de outra forma, entendeu? E aí a gente hoje faz nossos estudos com o nome Dynamis, não é mais Startflix, né? Agora é Dynamis, então é estudo Dynamis. E aí a gente também introduziu o encontro Dynamis, entendeu? Que eu lembro que no primeiro semestre a gente ficou assim meio que batendo cabeça a liderança, né? Batendo cabeça em qual o sentido, o que a gente vai fazer no primeiro semestre? E aí eu lembro que a gente não vai fazer só o encontro de Dynamis. Por quê? Porque é o que os nossos jovens precisam ver, vida no altar. Aí vocês fazem isso com a frequência? Uma vez no mês. Mas normalmente ficaram todos os últimos sábados do mês, né? Desde janeiro. E aí a gente, agora em julho, troca as datas, né? Porque tem Mas vai manter uma vez por mês, vai ter um encontro. Até o final do ano. Então fica ligado aí que logo a gente vai divulgar aí pros jovens, né? Vão ser 12 encontros. É um trabalho voltado aos jovens, literalmente. A gente nem abre isso muito para a igreja, porque não que a gente não queira que a igreja participe. É que nem todo mundo vai entender a proposta, talvez. Sim, e outra, os nossos jovens que têm que viver aquela experiência, entendeu? É como se tivesse um evento só para mulheres e aquelas mulheres fossem participar, um evento só para homens e só os homens fossem participar. Ali é um evento que... é um momento que os jovens têm que viver. Eles têm que viver. Entendeu? Para que daqui a anos a gente venha conversar daquilo que a gente viveu e falar, a gente está colhendo hoje o que a gente plantou. E a gente como jovem vê muitos pais falando, não, na época da minha juventude que a gente ia visitar outras igrejas e vivia o mover do Espírito Santo, também chegou a hora dos jovens viver o mover. Você quer contar isso também, né? Própria, né? Você quer contar daqui uns anos também? Eu vou ficar contando para meus filhos, não, na minha época de juventude... A gente teve experiência. Que legal, delícia, né? Vou voltar um negócio lá atrás, mas olha que legal. A gente está hoje no espaço que há muitos anos atrás o Vitinho tava tendo um evento aqui nesse terreno. No mesmo lugar, tá? Que foi o dia que aconteceu. Foi na sala dos jovens que a gente estava reunido. Porque era só tinha aquele prédio, né? Era tudo aqui no fundo e o terreno era limpo aqui na frente. Então, era uma cozinha. Olha, a gente vai gravando nossa memória. Hoje Deus nos trouxe aqui que esse templo, que logo a gente vai mostrar toda a estrutura da igreja aí para os irmãos que estão em casa conhecer. Então é só linkando aqui, né? Como é gostoso viver a obra de Deus e a gente contando as coisas que Deus faz. E você vai contar, viu, Hugo? Muita coisa aí, vai, com certeza. Pra sua geração. E é assim, né? Algum momento da pergunta de vocês pediram para mim falar da equipe, né?
a equipe do MJ de liderança é uma equipe que Deus me deu todos os nomes. Eu lembro que a gente estava no monte e Deus uniu o Natan e a Bruna através de uma palavra que foi derramada através de uma mulher da nossa igreja. E Deus uniu ali os dois no propósito de dar continuidade, né? E aí Deus foi dando o nome das pessoas. Aí Deus deu o nome do Pedro. A Yara é minha carne, então ela compartilha comigo. Mulher, cara, entra no ministério sem elas querer, porque tá casada isso, mais junto. Tipo isso, porque ela viveu muito isso também. Diga. A Yara foi líder também de jovens, então pra ela já não tinha muita mais vontade de viver isso, mas parece que Deus me puxa pra isso, por mais que às vezes eu não queira, mas tem uma palavra que eu peguei pra minha vida. Hoje eu tenho um estilo diferente de me vestir, entendeu? Eu me posiciono como jovem se posiciona, porque eu sou jovem. Você tem que fazer contato. Eu faço contato, eu tento sentir na pele o que eles sentem. Então, eles estão vivendo essa situação, eu quero viver com eles. Então, eu vou me posicionar conforme eles se posicionam, eu vou falar na linguagem que eles falam. E não porque eu tento robotizar isso, não, mas porque eu sou assim. Exato. E por algum tempo, no começo de ministério, eu tentei mudar essa forma de ser. Entendeu? Mas depois eu olhei pra mim mesmo e falei, não, Deus me chamou pra minha geração. O Vitinho perguntou antes de começar, cara, posso falar do meu jeito, mano? Eu tô segurando aqui. É o Vitor, você tem que ser o Vitor. Como que é o Vitor? Não adianta a gente tentar ser uma coisa que a gente não é, falar todo formalzinho, e é importante que você tem que falar do jeito que o jovem fala hoje, cara. Olha eu falando cara que já... É porque a gente tá mandando humano. Mas fica tranquilo mas também. É porque Deus me chamou pra minha geração, entendeu? Hoje eu entendo isso. Então eu me posiciono como eles posicionam, porque eu sei que Deus me chamou pra marcar a geração deles, entendeu? Lógico que a gente respeita os mais velhos, os mais novos. Vamos aprender com eles, vamos talvez ensinar eles também, não sei qual é a vontade de Deus. Mas Deus me chamou pra trabalhar com os jovens, de alguma forma. Entende? Então tudo isso tá ligado. Voltando pra liderança. Então... todas as pessoas que estão lá hoje, Deus ele foi dando assim, todos os nomes. Deus falou, eu quero que um trabalhe nisso, um trabalhe naquilo. E a gente vê o crescimento de todos dentro de uma liderança. A gente tem um trabalho que eu gosto muito de focar quando me perguntam. No ano passado até me chamaram para participar de uma live que ia ter com líderes da nossa EAP, o pastor Michel me convidou. E foi onde ele pediu para me focar bastante nas redes sociais, porque a gente faz um trabalho nas redes sociais muito legal. O Natan, ele é um cara muito capacitado para isso. Deus capacitou muito ele. E foi tudo, sabe, tudo acontecendo conforme ele entrou, assim, sabe? Ele já tinha uma capacidade, mas você vê que as coisas foram fluindo. Às vezes ele vinha com umas coisas que a gente fala, não vai dar certo, velho. Não vai. Ele é muito sonhador, né? Então não vai dar certo. Não, mas dava. Eu lembro que eu gosto até de refrisar, porque assim, teve um Reels que a gente postou, que a gente alcançou nas duas redes junto, né? Um pouco mais de 500 mil de pessoas. Então foram mais de 500 mil pessoas que elas viveram a experiência que a gente estava vivendo naquele vídeo, na conferência. Elas compartilharam de alguma forma. E aí se a gente olhar com uma ótica, só foi um vídeo. Pode ter sido só um vídeo. Mas se a gente olhar com uma ótica espiritual, talvez foi uma sementinha ali. Claro, cara. Né? Com certeza. Às vezes aquela pessoa, ela não vai se chegar a nós. Não, foi. Foi. Ela não vai se chegar a nós por causa da distância, porque a rede tem esse poder de chegar onde a gente não consegue ir às vezes. Mas às vezes ela falou, eu quero ver isso. A gente recebeu testemunhos através desse vídeo no direct, a gente recebeu comentários no próprio vídeo de pessoas que acharam incrível a experiência que a gente estava vivendo através daquele vídeo na conferência. Sim. Então a gente focou muito nas redes sociais, no alcance para conseguir, não talvez atrair, porque é muito difícil, foi como eu falei, né? Porque é a distância. Mas que as pessoas, até nas redes sociais, a gente conseguisse fazer um trabalho evangelístico. Legal. Entende? Que é o foco, né? Bacana. E aí, vamos lá conhecer então a Sala dos Jovens? Vamos Acho lá. legal a gente Bora mostrar lá. para o pessoal de casa saber, né? O Vitor já faz o convite todo sábado, 9 horas da manhã, a galera vai estar lá reunida. O Dinamis, quando tiver as agendas futuras, a gente já divulga aí também. Mas vamos lá conhecer então? Bora lá então. Bora lá. Pessoal, acabamos de descer aqui. Vamos seguir um pouquinho aqui. O que tem aí, então, hoje? A gente está tendo uma aula agora às 9 horas da manhã, para um podcast para mostrar um pouco para vocês como que é a sala, o pessoal. A gente está estudando um tema super novo, que é Apocalipse. Começamos esse tema esse sábado. A gente está extraindo todo o conteúdo desse livro que é da nossa própria app. Fechou? Vamos entrar que a gente está tendo uma aula aí. Eu ouvi e vi um pouquinho. Você nem sabe o que é pós-milenista, pré-milenista, e nós não sabemos o que nós nós não sabemos se
chega a ser até algo errado, porque quando você para ler, todos esses lugares que passaram por um avivamento no passado estão mortos hoje, totalmente mortos. Como esperar um avivamento assim pro final dos tempos? Não tem como, E né? as perguntas que surgem? E os novos reformadores? E os novos avivalistas? Quando virão? Quem serão? Porque não tem mais, estão todos morrendo. Esses daí estão todos presente de Deus para os homens da época, porque eles estavam sofrendo perseguição. Então dá a entender que o avivamento vai ser um renovo para que a gente consiga enfrentar o que eu acho que o livro de Apocalipse não fala de um avivamento momentâneo, mas é o avivamento de quando você tiver realmente, eu vou parar. Quando Deus vai fazer. É o renovo, avivamento pessoal, a gente era uma coisa tão grande, né? Muitas pessoas avivaram, mas tocavam no pessoal mesmo. Não. Até porque não tem como, a Bíblia fala que o pessoal vai querer calar, gente. Não tem a possibilidade de surgir uma pessoa e levar multidões, gente. A única pessoa que vai levar multidões, eu acho que é esse nosso problema. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui para os nossos estúdios. Foi muito bom, viu, Vitor? Conhecer lá a sala de aula de vocês, a estrutura lá, muito legal, muito moderno, muito contemporâneo. É isso aí, cara. Estou muito feliz pelo trabalho de vocês. Aí, antes da gente finalizar e se despedir aqui, a gente, né, Hugo, queria que você deixasse um recado aí para os jovens, não só da promessa, né, para outros jovens aí, pela sua história de vida. Deixa um recado aí pro pessoal. Eu peguei para mim que a gente somos capacitados, né? Nós somos capacitados a testemunhar. Então, aquele livro ele falou muito comigo por causa disso. Deus ele derramou o Espírito Santo para que viesse capacitar. Se todos os jovens eles entendessem que eles são capacitados, eles talvez deixariam de se esconder um pouquinho até dentro da igreja e eles começariam a se posicionar como um grande alicerce dentro das igrejas e para fora também. Se os nossos jovens entendessem, que eu creio que já estão entendendo, né, que eles têm a força derramada por Deus para ir, entendeu? Ir aonde Deus quiser que eles vão e testemunhar. A gente vai viver coisas muito grandes. Então, a palavra é para que eles fiquem firmes, né? Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, sejam ousados, porque Deus não deu um espírito de covardia para nós, mas um espírito de poder, de força, de guerrear contra o mal e correr atrás de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Glória a Deus. É importante refrisar e testemunhar, né? Receber o dom de línguas, receber o poder não é só para fazer barulho, né? Não. É a capacitação para se testemunhar, que é o tema do nosso livro. Bacana. Muito bom você compartilhar isso. Hugo, obrigado, cara. Obrigado aí, mano, por estar comigo. É nóis. É nóis, cara. Obrigado mesmo aí por fazer essa parceria comigo e pra gente estar apresentando esse podcast. Amém. Se despede aí da galera de casa. Então, pessoal, obrigado também, novamente. Agradecendo também e pedindo para que realmente, se for possível, compartilhe, deixa o like, a gente vai estar novamente também tratando sobre outros assuntos aqui, com outros convidados, né? Sempre postando geralmente durante as segundas-feiras, às 8 horas. Então, se não apitar no sininho, pode vir no canal que provavelmente já vai ter um podcast aqui, para você ser abençoado também aí na sua casa, né? E receber e ver mais testemunhos também da presença de Deus, de como Deus cuida das nossas vidas. É isso. É isso aí. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast. Só reforçando aí, se não recebeu o aviso aí, o sininho dos nossos conteúdos, é porque você ainda não se inscreveu. Então também. Se inscreva aí no canal para você sempre receber as notificações do nosso conteúdo. Fechou? Esqueci de nada, equipe? Vamos encerrar aqui então.
Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo Promessista Goianazes, de dentro Pra fora.